Amém. Como é bom poder cantar, né? Com afinação ou sem afinação, o mais importante é expressar louvor a Deus, porque Ele merece, Ele é digno, Ele é o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e único, que merece a expressão do louvor que você tem a oferecer, engrandecer Ele por quem Ele é. Isso é uma coisa muito boa, né? E sabemos que temos a oportunidade de chegar diante dele para refletirmos hoje na sua palavra. E eu quero pedir que você inicialmente abra sua Bíblia num livro bem pequenininho no Velho Testamento que chama-se Abacuque. É mais difícil falar o nome do livro do que achar ele, ou não, né? Depende. Abacuque é fácil de achar, está depois de Naum. Facilitou? Está antes de Sofonias. Vai do meio da Bíblia um pouquinho para frente ali, você vai achar, né? Depois de Amós, depois de Oséias. Vai procurando aí que você vai achar rapidinho, o Abacuque. Enquanto você procura, nós temos o nosso propósito hoje de refletir sobre os 3 verbos de um avivamento. Nós não queremos focar em avivamento relacionado a outras experiências que às vezes a gente ouve e vê por aí. Pessoas confundem um pouco o que significa um avivamento. Avivamento não é volume das coisas, avivamento não é o volume que o pregador fala, avivamento não é o volume que a música é tocada na igreja, avivamento não é a quantidade de pulos que as pessoas dão, avivamento não é confusão, avivamento não é desordem, avivamento não é nada disso. Avivamento bíblico, em resumo, é quando há uma disposição do povo em buscar ardentemente a Deus, buscar a sua palavra, obedecer a sua palavra, servir uns aos outros em amor, ser útil. Isso é o sinal claro de um despertamento, de um avivamento. Em resumo, não são coisas exteriores no sentido daquilo que um faz, fulano tem tal coisa na igreja. Isso não é avivamento. Avivamento é algo particular, é uma disposição a servir, a viver a palavra e conhecer, viver mais próximo do Deus da palavra. Isso é um avivamento bíblico. E aqui em Abacuque 3, o povo de Israel estava vivendo uma situação de afastamento, como várias ocasiões aconteceram. Por várias vezes o povo de Israel abandonou o seu compromisso com Deus e passaram por causa disso por vários problemas. Eles abandonaram as coisas, abandonaram o seu compromisso. E Deus muitas vezes sempre mostrava e alertava que o afastamento do caminho dele, dos seus preceitos, geraria problemas. Obviamente que escolhas erradas geram consequências, e Deus queria sempre alertar, sempre falando para o povo voltar à presença dele, e o povo muitas vezes não o ouvia. Então, nesse contexto aqui, Deus fala para Abacuque alertar o povo, alertar sobre o problema desse afastamento, e que Deus iria um dia acertar contas com o seu povo. E Deus deu ali alguns detalhes para Abacuque de como ele faria isso por causa daquela circunstância do povo de Israel, que Deus levantaria e permitiria que os babilônios, que os caldeus fossem então um instrumento de punição para o povo. E quem sabe, quem já leu um pouquinho e compreende quem eram os caldeus, vai entender que era um povo mau. Sabe aquele povo do Estado Islâmico que põe fogo nas pessoas que não pensam como eles? É mais ou menos daquele jeito que os caldeus eram. E Deus fala assim: eu vou permitir que esse povo puna vocês, porque senão vocês não vão compreender aonde vocês vão chegar. E Abacuque fica apavorado com isso. Então, lá no capítulo 3, Abacuque, desesperado em ver o que aconteceria com o povo, a promulgação dos juízos de Deus, Abacuque fala algo. No capítulo 3, versículo
2, diz lá: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ter mais uma oração antes de prosseguirmos com a mensagem. Senhor Deus, nessa hora, mais uma vez, como cada domingo nós fazemos, nós imploramos que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque nossos corações, que não haja resistência da nossa parte, que o Senhor nos avive, nos desperte. O Senhor sabe como cada um chegou aqui, a situação espiritual, emocional que cada um se encontra, o quanto cada um precisa se encontrar contigo de forma especial, o quanto cada um precisa de ter uma conversa com o Senhor, uma conversa transformadora que vai alterar o rumo da sua existência, e que hoje seja esse grande momento. Que o Senhor use essa mensagem, usa esses textos que vamos ler, para que o Senhor nos avive. O Senhor avive nossas almas, avive nossa fé, que o Senhor avive o nosso compromisso, que o Senhor nos desperte, nos acorde para vivermos na Tua presença de forma cada vez mais vibrante, mais útil, mais produtiva. Que o Senhor nos abençoe e me ajude a transmitir aquilo que o Senhor quiser. E é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Esse foi o pedido de Abacuque depois de ouvir aquilo que Deus faria. E é interessante que Deus disse que, no próprio Abacuque, aqui no capítulo 2, versículo 4, fala que o justo viveria da sua fé, ou seja, o justo vive da sua fidelidade, do seu compromisso de fidelidade a Deus. E Abacuque fica aqui então vendo que o povo estava abandonando a fé, o seu compromisso de fé, a sua fidelidade a Deus, caindo em outras coisas, em outras convicções, em outros deuses, abandonando, e tamanha tragédia viria sobre o povo por causa disso. E hoje nós estamos nessa fase que mostra aqui em Abacuque 3, no decorrer dos anos. E o pedido de Abacuque é importante para hoje. Da mesma forma que o povo de Israel precisava ser avivado e despertado, nós precisamos hoje, no decorrer dos anos, que Deus avive as nossas almas. Então é um pedido muito importante. Como vamos estar daqui a um ano na nossa vida com Deus? Talvez muitos aqui já tenham uma caminhada em compromisso com Deus já faz um tempo, muitos já passaram pelo período do desvio da fé, muita gente ainda vai nessa circunstância, desvia da fé, ou enfraquece a fé, ou não alimenta a sua fé com a palavra, se enfraquece e deixa o compromisso com Deus de lado, e acarreta em várias consequências. Então essa mensagem também é para você. Essa mensagem também é para você que talvez nunca firmou um compromisso sério, verdadeiro, exclusivo com Deus, através do seu Filho Jesus. E essa mensagem também é para você que está aguentando a batalha firme com a fé vibrante, porque também serve para nós, serve para você, porque o decorrer dos anos chegam para nós. E Deus precisa continuar nos avivando, nos despertando. E como que a gente faz isso? De uma forma aparentemente simples aqui, que a Bíblia vai trazer para nós em outros textos. Nós vimos que Abacuque tinha aqui a mensagem que Deus deu para ele, e ele então pede para que Deus avivasse a obra, as pessoas, os corações. Mas como isso vai acontecer? Nós temos um exemplo aqui no livro de Josué. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Primeiro verbo de um avivamento
é ser forte e ser corajoso. Josué capítulo 1 é um texto que eu gosto muito. Deus está aqui encorajando Josué para que ele estivesse animado em seguir o plano de conduzir o povo de Israel a entrar na terra prometida. Eram 3 milhões de pessoas, um povo difícil, complicado, birrento, reclamão. Moisés, que era o homem mais manso da terra, já era morto, e Deus então conclama e chama Josué para então levar o povo a tomar posse da então Canaã, da terra de Canaã, a terra prometida. E aqui nos versículos de 2 a 5 diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículos 2 a 5: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus está aqui encorajando Josué para essa jornada, que não seria nada fácil. E ele então começa a falar sobre esse verbo, o que Josué deveria fazer. Então, o primeiro verbo é ser forte, ser corajoso. Mas para quê? Versículo 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Josué deveria ser forte e corajoso para auxiliar o povo a herdar a terra prometida. No versículo 7 ele fala outra coisa: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Josué tinha que ser forte e corajoso para ser obediente e ser fiel à palavra. Versículo 9, ele fala uma outra coisa: não te mandei eu ser forte, ser corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deveria ser forte e corajoso para enfrentar seus medos, e muitas vezes o medo que paralisava, porque o medo impede que ações sejam tomadas. Então, se nós queremos que Deus avive a sua obra, avive nossos corações, nós devemos ser fortes, ser corajosos, para essas 3 coisas da mesma forma. Como que isso se aplica a nós? Josué tinha que auxiliar o povo a entrar na terra prometida e conquistar o espaço que era seu. Hoje nós temos uma Canaã espiritual, não temos? Que a própria Bíblia diz que é o céu. É nossa responsabilidade ser fortes e corajosos para encorajar as pessoas a conquistar, através da fé em Jesus, o seu lugar na presença de Deus, na Canaã espiritual, na eternidade diante de Deus. Isso é a coisa mais importante, é ter certeza que no minuto seguinte, no segundo seguinte, que nosso corpo aqui parar de funcionar, eu acordo na glória dos céus, não porque eu sou bonzinho, não porque eu fui gente boa, não porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei, mas porque eu coloquei a minha fé em Jesus, que é o caminho. Eu passei pela porta que é Jesus que conduz a vida, por causa dele, não por minha causa. Essa certeza eu tenho que ter. Eu tenho que ser forte e corajoso para encorajar as pessoas a herdar essa oportunidade da salvação em Cristo. Eu tenho que também ser forte e corajoso para ser obediente e fiel à palavra, como Josué aqui é colocado para ele. Para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele mantivesse bem firme, ser corajoso para fazer segundo tudo aquilo que Deus quer.
Tem que ter coragem, tem que ter força para cumprir a palavra, porque não é fácil lutar consigo mesmo, com as próprias vontades. Mas é necessário. E é urgente. Não existe avivamento sem uma luta interna, diária, com a sua carne, com a sua tendência em fazer aquilo que não agrada a Deus. Não existe avivamento sem essa luta. E ele também fala aqui que nós devemos enfrentar o medo. Não temas, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Medo paralisa. O medo impede que você faça as coisas. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, ela chegou até a igreja, numa igreja que eu frequentava, ela foi uma ou duas vezes, depois deu uma sumida. Eu falei, mas o que aconteceu? Você sumiu? É que eu estou com medo de gostar. Ué, como assim? Estou com medo de gostar, vai que eu vou, gosto e fico, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Ué, mas como assim? Naquela velha história, que a sua religião não permite isso, não permite aquilo, não existe esse negócio de religião não permite. Existe quem entendeu o Evangelho e vive o Evangelho e não precisa de certas coisas, e outros que ainda não entenderam isso. Não tem ninguém aqui falando que você tem ou não tem que fazer. Existe aquele que já entendeu que ele precisa da palavra, precisa de Deus, e outros que ainda não entenderam, e precisa de certas coisas para ter um pouquinho de alegria. Como no local que eu trabalhava pouco tempo atrás, as pessoas ficavam naquela, sexta-feira eu quero que chegue logo, eu quero beber todas. Por quê? A pessoa é tão frustrada que ela precisa da sexta-feira para ter um pouquinho de alegria, ela tem que se entornar de bebida alcoólica, para ter um pouquinho de alegria, passageira, momentânea. Eu não preciso disso, eu não tenho essa necessidade, porque pela graça de Deus, eu me satisfaço naquilo que o próprio Deus me proporciona. E a pessoa não estava com medo de ir na igreja. Vai que eu gosto. Vai então. Está com medo de gostar. Sem falar que o medo, às vezes, você sabe, tem muito crente antigo que tem medo de muita coisa. Tem crente que tem medo do diabo. Misericórdia, se o diabo manifestar aqui perto de mim, eu saio correndo. O que é isso? Aqui está falando, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Tem crente maduro que tem medo do escuro, dorme com a luz acesa, porque tem medo do escuro. Por quê? Igual meu sobrinho, esses dias atrás que eu estive na casa do meu irmão em São Paulo, meu sobrinho tem medo do escuro, ele não dorme, ele não vai dormir sozinho de jeito nenhum, a mãe dele tem que ficar junto lá dele até ele dormir. Eu falei, mas por que você tem medo? Não é porque outro dia eu estava dormindo sozinho no quarto e que escutei um barulho, assim como se tivesse alguém pisando no chão. Eu falei, lógico que está pisando, o seu vizinho do lado, você não está escutando ele pisar agora? Não é nada, é o vizinho na casa do lado, a casa é colada, essas tábuas, está tudo soltando, então ele pisa lá, você escuta na esquina, e ele achando que é fantasma. Não tem isso. Por que esse medo? Seu pai está aqui, sua mãe está aqui, Deus está aqui. Sabe o que aconteceu? Ele continua com medo. Ele ainda vai entender, eu espero que ele entenda. Então, precisamos entregar nossa vida por completo, para que essas coisas sejam reais, para que a gente seja forte e corajoso, que a gente seja mesmo, não pense que é, mas que a gente seja, ser forte e corajoso, que enfrenta as batalhas, não desanima, que não esmorece, que aguenta a pressão, que sabe falar não para si mesmo e mantém o bom ânimo mesmo assim, mesmo quando é contrariado. E a gente não... Quem é forte e corajoso não age igual uma criança de 4 anos, quando a vontade dela não é feita, ele emburra, cruza o braço e estou de mal. Não. Uma pessoa despertada espiritualmente sabe lidar com as coisas nesse ponto.
A gente precisa disso. Cadê a coragem? Cadê a força que a gente precisa ter? Então, seja forte, seja corajoso. Segundo verbo, Josué ainda na sua vida é um grande exemplo nesse ponto. E o segundo verbo envolve a sua vida, que é escolher a quem vai servir. No último capítulo de Josué, do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15. Olha que texto magnífico. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa. Isso aqui não vê uma dúvida nessa afirmação. Josué tinha plena certeza quem ele iria servir e quem ele iria conduzir a sua família a seguir também. Era uma decisão dele, como responsável pela sua casa, pela sua família. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, e ponto. Sem sombra de dúvidas, era uma escolha que ele fez. Josué sabia que no decorrer dos anos muitos iriam mudar o seu rumo. Se você vê aqui o final do livro de Josué, sabe o que aconteceu? Para alguns, servir a Deus estava parecendo ruim. Algumas pessoas ali no meio do povo consideravam servir e seguir a Deus como algo ruim, prejudicial. Não queriam firmar compromisso. E tinham o seu foco, a sua atenção dividida. E Josué, em outras palavras, fala assim: ou você serve a Deus, ou você sai do caminho. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não vou deixar de fazer as coisas porque você não vai fazer. É uma decisão. Deixar de servir a Deus traz consequências, como eu tenho dito aqui várias vezes. Versículo 19, nesse mesmo capítulo, fala ali, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Já pensou se fosse fácil assim? Uma instrução e o povo muda de ideia? Ah, que bom que seria. Que bom que seria. O povo ali fora de rumo, e Josué, é claro, é o seguinte: Deus tem feito muito bem para nós. Nos tirou da terra do Egito. Só que o que aconteceu? Deus livrou o povo do Egito, 3 milhões de pessoas. A distância entre o Egito até Canaã dava a pé, no máximo, 3 meses de caminhada. Sabe quanto tempo o povo levou para chegar do Egito até Canaã? 40 anos, rodando em círculos no deserto. Por quê? Pecado, insubordinação, pecado, decisão errada, escolha errada, não quero saber de Deus. Perderam 40 anos da vida insistindo naquilo que não tinha que insistir. Era só 3 meses de caminhada, chegavam em Canaã. Não fosse só isso, o que aconteceu? Chega diante de Canaã, e olha assim, pensa na seguinte questão: o povo tinha certas facilidades. O povo tinha muita coisa que chegava para eles, e eles estavam ali abandonando as suas oportunidades. Eles rejeitavam muitas vezes
a instrução de Deus e ficaram ali perdendo tempo. E Josué, naquele momento crucial, tinha que falar com eles: vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Não faz sentido eu aqui ficar tentando te instruir, vocês não querem ouvir. Eu já tomei minha decisão, mas vocês precisam decidir. Mas o que acontece? O povo culpava tudo e todos. O povo culpou Moisés, o povo culpou o próprio Josué. O povo reclamava: eu quero voltar para o Egito. Não tem nada diferente de hoje. Por que o povo hoje desiste muitas vezes de Deus ou das coisas de Deus? Porque culpa tudo, a culpa é do pastor. Porque o pastor fala umas coisas que acho que alguém contou para ele da minha vida, eu não gostei, não volto aqui nunca mais. Eu nem te conheço tanto assim. Se Deus falou com você, eu não posso fazer nada. Só quero que você creia e aceite. Porque da mesma forma que Ele faz com você, Ele faz comigo. Eu não quero saber porque a igreja é corrupta. Que bom, eu sou corrompido pelo pecado e preciso de Jesus para resolver isso. Então, nós estamos juntos, que você também é. Todos são pecadores, como diz a própria palavra. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Isso inclui eu, inclui você. Eu não vou na igreja, está cheio de gente imperfeita lá. Ótimo, junte-se a nós. Por isso que a gente está aqui, que a gente precisa de Jesus. Se eu não precisasse de Jesus, fosse perfeito, eu não estava aqui. Era o Capitão América, estava aí saindo com o meu escudo aí, né? Arrasando em algum lugar. Mas não sou nada. Eu preciso de Deus e eu tenho que escolher. Se eu quero ser despertado, eu tenho que decidir quem eu vou servir. E Josué tinha uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já tomou essa decisão? A quem você vai servir? Primeiro tome ela por você, e se você é o responsável da sua casa, tome pela sua casa. Seja forte, seja corajoso e escolha. Que Deus vai cobrar de nós aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, se nós estamos levando essas pessoas à presença de Deus também. O último verbo do avivamento: o primeiro é ser forte e corajoso. O segundo é escolher, escolha a quem vai servir. E o terceiro é voltar ao primeiro amor. O que é mais legal de tudo isso? Lembra-se que nós lemos em Abacuque 3, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Lá em Apocalipse capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá por favor, Apocalipse capítulo 2, versículos de 2 a 5. Apocalipse 2, de 2 a 5, diz ali: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, então te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O sentido da palavra aviva-nos, que está lá em Abacuque, é o mesmo sentido que está aqui em volta o primeiro amor. É o mesmo sentido. A expressão no hebraico de Abacuque dá o mesmo sentido da expressão grega da palavra que aqui é traduzida como volte ao primeiro amor. Despertamento, avivamento, reavivar. O que é reavivar? É viver novamente,
manter novo, renovar, corrigir, consertar. Quem passou pela experiência da conversão a Jesus sabe que no início tudo é muito intenso. Nós somos radicais no início. Não sei se você era assim. Você lê um negócio na palavra, você não quer saber, você quer cumprir. E ponto. Você lê lá no Novo Testamento: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E você não vai falar nada que é torpe. Você vai controlar a sua língua, não vai falar nenhuma expressão que você considera que seja torpe. Agora eu sou de Jesus, eu vou cumprir isso aqui. E assim ele vai. Tudo que ele vê, ele quer ser radical em cumprir. É o primeiro amor, é intenso. Primeiro amor, primeiro sentimento, primeira disposição. É igual quando duas pessoas começam a namorar e surge aquela paixão repentina, que quer falar com a pessoa o tempo todo, quer encontrar, quer conversar, quer conhecer. Com Deus, no primeiro amor é a mesma coisa. A pessoa passa horas lendo a Bíblia, entendendo, marcando, compra uma Bíblia nova, compra 5 marca-textos de 7 cores, cada coisa ela marca de uma cor, e daqui a pouco ela já nem sabe que cor que é o que, mas ela está marcando, ela quer entender, ela quer aprender, ela só fala disso. É o primeiro amor. A pessoa está apaixonada por Jesus, apaixonada pela palavra. E no início muita coisa vem mais fácil, a gente conquista muita coisa no início com mais facilidade. Da mesma forma que Deus agia com o povo de Israel: eu vou te tirar do Egito, e no meio do deserto eu vou te sustentar. O povo de Israel comia hambúrguer, sabia? Lá no deserto, sem pagar, e sem nem preocupar em fazer, porque Deus dava o maná, que era o pão, e os codornizes, que era a carne. Pão e carne, para mim, é hambúrguer. De graça, todo dia, não engordava. Olha que bênção, também andando o dia inteiro, né? Mas era tudo na mão deles. O povo está com fome, vem o maná. O povo está com sede, Moisés, fala com a rocha que vai sair água da rocha. Saía água da rocha. Era tudo na mão para o povo. Estou com calor, uma coluna de nuvem. Chegava de noite, estou com frio, uma coluna de fogo. Estava tudo na mão do povo. Não é bom isso? Tudo na mão. Comida, bebida, segurança, abrigo, proteção. Só que é o seguinte, isso é quem está novo. Os primeiros cuidados com os bebês é assim: você dá tudo na mão, mas você vai criar um bebê o resto da vida? Claro que não. Bebês são dependentes, mas eles têm que crescer. E o povo de Israel tinha que crescer. Eis que eles chegam diante de Canaã. Aí Deus fala assim: essa terra aí, está vendo? Eu vou dar para vocês. Mas tem gente morando lá, vocês têm que entrar e conquistar. Mas não. A época de pão na mão, de carne na mão, de água na rocha, de coluna de fogo, coluna de nuvem, passou essa fase. Agora vocês têm que conquistar. Vocês já cresceram. Vocês têm que aprender a desenvolver e fazer as coisas sozinhos. Só que muita gente fez depois: eu quero voltar para o Egito. Qualquer um na pele de Moisés ou de Josué já tinha chutado o balde, largado o emprego, falou: Deus, misericórdia, eu não aguento esse povo. O povo reclama de tudo, não entende nada, e é muito difícil. Lembra da história? Moisés subiu para o Monte Sinai e ficou 40 dias lá em cima com Deus. Rapidinho o povo já estava adorando Deus. Fizeram um bezerro. O irmão de Moisés fez um bezerro de ouro. Já estava reunindo o povo para adorar o bezerro de ouro, porque Moisés tinha sumido e não sabia o que tinha que fazer. Gente, não dá um desespero quando pensa nisso? É esse povo aqui que o Abacuque lá estava clamando:
Deus, aviva a tua obra, aviva o coração desse povo, para eles entenderem que nunca as coisas vão vir de mão beijada. No início, o primeiro amor, as coisas vêm mais fácil, nós somos mais apaixonados, mais radicais, mas chega uma hora que esse amor ele amadurece, a gente entende que nem tudo vem na mão, a gente tem que agir, a gente tem que tomar decisões, temos que fazer escolhas. E nesse momento da transição entre a infantilidade da fé com a maturidade da fé, muitos desistem. E é o que fala em Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas Deus fala o seguinte: lembra-te de onde caíste. Lembra aonde foi o ponto de início da sua queda. Se arrepende disso e volta. Volta à prática das primeiras obras. Volta a passar tempo com Deus. Volta a se envolver com a palavra de Deus. Volta a se envolver com as coisas de Deus. Volta a conversar mais com Deus. E a sua alma vai ser avivada. Seu coração vai voltar a dar prioridade a Deus, a sua palavra, ao seu Filho Jesus. Por mais que as coisas aconteçam, por mais que já não temos mais o maná na mão, não tem mais água saindo da rocha, agora a coisa ficou um pouco mais difícil. A maturidade é assim, a vida é assim. A gente não pode ser infantil, querer que tudo fique na mão, seja simples. Volto a dizer, temos que ser fortes, corajosos, fazer escolhas e colocar Deus como prioridade, como dissemos hoje de manhã na escola dominical. Priorizar nosso compromisso com Deus, voltar ao primeiro amor, voltar a ter prioridade no servir, voltar a ter prioridade em fazer as coisas para Deus, não cair naquele ativismo religioso, naquele ato mecânico de apenas sair de casa e vir para cá, balbucia alguma letra de alguma música que está sendo cantada, nem presta atenção no que está falando, chega aqui, não presta atenção na palavra. Não vamos permitir que isso seja uma realidade na nossa vida. Queremos ser avivados, reavivados, renovados, corrigidos, instruídos, consertados. E qualquer coisa que está precisando de conserto na sua vida, talvez o primeiro conserto, o primeiro ajuste que vai ser feito é sua vida com Deus. O relacionamento com meu filho não está bom, se conserta com Deus, que Deus avive o seu coração e Deus vai atuar nisso depois. O meu relacionamento com meu pai não está bom, conserte o seu relacionamento com Deus, Deus vai consertar o seu relacionamento com seu pai, ou vai te ajudar a consertar. O meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido está péssimo, se conserte com Deus, e Deus vai te ajudar a consertar isso aí também. Tudo que está com defeito tem conserto, se houver disposição de se colocar diante daquele que é o mestre, daquele que resolve, daquele que nos criou, nos conhece por completo. Isso precisa ser feito. Voltar ao primeiro amor. E o segredo, como diz em Apocalipse, lembra aonde foi o ponto de queda. Muda a sua atitude, se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. É possível se apaixonar novamente por Deus. Então voltamos para Abacuque, que diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Você precisa de despertamento, de avivamento, precisa acordar a sua alma. Então o avivamento ele acontece quando nós praticamos esses 3 verbos, quando nós somos fortes e corajosos. Para quê? Para fazer o povo herdar a terra, falar para as pessoas sobre a oportunidade da salvação em Jesus, quando nós somos obedientes e fiéis à palavra, quando nós enfrentamos o medo que nos paralisa,
ser forte e corajoso para isso. Ou quando nós escolhemos a quem nós vamos servir. Parece mal para você servir a Deus? Escolha hoje a quem você vai servir. A sua escolha vai trazer ou consequências ou benefícios. Escolhendo como Josué escolheu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vai te trazer grandes benefícios. E o terceiro verbo é voltar ao primeiro amor. Voltar a ter prazer no servir, voltar a ter prazer em buscar a Deus, sem religiosidade mecânica, voltar a ter prioridade com as coisas de Deus, voltar a entender que Deus quer cooperar com você e não que Ele está contra você. Voltar, avivar, despertar, é isso que nós precisamos.